E eu estava fazendo um espetáculo que chamava Alberto Caeiro em Pessoa. Infelizmente vai sair de cartaz esse ano porque poesia as escolas vão assistir muito pouco. Então era uma coletânea das poesias do Alberto Caeiro. Para quem não sabe, Alberto Caeiro é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? E é um cara mais do campo e ele tem assim um entendimento muito particular do que é o mundo. Eu ia falar do Pastor Amoroso, que é o segundo grupo de poesias do Alberto Caeiro. Mas aí hoje eu estava lá sentado, pensando mais um pouquinho, e eu decidi falar do Guardador de Rebanhos, que se chama Metafísica. Então ele diz: a metafísica bastante não pensar em nada. O que eu penso do mundo? Não sei o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, eu pensaria nisso. O que eu tenho meditado sobre a criação do mundo e sobre a alma? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É como correr as cortinas da minha janela. Mas a minha janela não tem cortinas. Mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é ver quem pensa no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não pensar em nada e a sentir muitas coisas cheias de calor. Mas quando abre os olhos e vê o sol, não pode pensar em nada, porque a luz do sol é mais forte que o pensamento de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica. Que metafísica tem as árvores? A metafísica de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e de darem fruto na sua hora, que não faz pensar a nós, que não sabemos dar fruto por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, e nem saber o que não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É como pensar em razões e fins, quando o começo de manhã está raiando, e pelo lado das árvores, um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado. É como pensar na saúde. É que nem levar um copo d'água à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas, elas não terem sentido íntimo nenhum. Eu não acredito em Deus porque nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que ele viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo: aqui estou. Isso é talvez estranho para quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não entende quem fala delas como modo de reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores, e os montes, e as árvores, e o sol e o luar, então eu acredito nele. Então eu acredito nele toda hora, e a minha vida é toda uma missa e uma oração, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores, e as flores, e os montes, e o sol e o luar, para que chamo-lhe Deus? Chamo-lhe montes, flores, sol, luar e árvores. Porque se ele se fez para eu ver sol, luar, montes, árvores e flores, se ele me aparece como sendo sol, luar, flores, árvores e montes, é que ele quer que eu acredite que ele seja flores, montes, árvores, sol e luar. E por isso eu obedeço-lhe. Eu obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe árvores, flores, montes, e sol e luar. E ando com ele a toda hora. Que lindo!